Você já teve a sensação de que ninguém percebe a dor que você está carregando aqui dentro do coração? Você já chorou em silêncio, tentando ser forte diante das pessoas, mas sentindo que seu coração estava quebrado, destruído? A Bíblia vai revelar algo extraordinário. Existe um Deus que não ignora as nossas lágrimas. Um Deus que vê cada sofrimento, que conhece cada ferida da nossa alma e sabe o que é melhor? Que guarda cada lágrima como se fosse algo precioso. No programa de hoje você vai descobrir uma das mensagens de consolo mais poderosas das Escrituras. Deus não apenas vê a dor, Ele promete um dia enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. Fica aqui comigo, porque hoje você vai entender por que mesmo nas horas mais difíceis da vida, a esperança ainda é possível. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos, olha, que alegria poder te receber aqui no cenário do programa Está Escrito para a gente falar sobre uma coisa muito importante, que é a forma como Deus nos ajuda em meio ao sofrimento. Você sabe que eu sou pastor, né? Eu tenho uma igreja além aqui do programa Está Escrito e eu tenho visto que ultimamente as pessoas estão muito machucadas, estão muito feridas. Quando eu entro dentro de uma casa para visitar uma família, quando eu vou falar com alguém, tem muita razão, tem muita marca, machucado que faz com que as pessoas fiquem desesperadas. É o seu caso? Como é que está a sua vida? Responda aí para você. Você está satisfeito? Você está feliz? Se você não está satisfeito, muito menos feliz, eu quero te dizer que Deus pode te ajudar a superar a dor. Como que Ele faz isso? Você quer saber? Então, olha, não saia daí de jeito nenhum. O programa hoje é voltado exatamente para isso. Como Deus nos ajuda a superar a dor e o sofrimento. Mas antes de falar sobre esse tema tão importante, eu quero apresentar para você a revista A Cura do Pecado. Dá uma olhadinha. Esse material aqui foi preparado para te ajudar a compreender como Deus está tratando a nossa pior doença. Você tem uma doença silenciosa que toca tudo na sua vida, destrói tudo e se você não tomar o remédio certo, isso vai acabar com a sua esperança, com a alegria, com a sua paz. Então faz o seguinte, liga agora mesmo para a gente, o número está aparecendo aqui embaixo, olha, no GC, aqui, 12 21 27 31 21. Você pode falar com alguém aqui nesse momento e pedir a revista. Ó, lá no programa está escrito o pastor Robson Menezes, tem um monte de Robson aí, tá? Fala o pastor Robson Menezes, do programa Está Escrito, essa é a chave para você receber a sua revista, tá? Se você prefere mandar pelo WhatsApp uma mensagem, você vai mandar no WhatsApp 12 98244 4449. Está aparecendo aqui também, ó. E aí, você vai receber um link, vai clicar nesse link, vai preencher algumas informações importantes e lá você vai procurar Programa Está Escrito e aí você clica lá e você vai receber sem custo nenhum a sua revista aqui, A Cura do Pecado. Se você já tem essa revista e gostou, recomende para alguém. Peça para alguém que talvez tenha dificuldade aí na sua casa, peça e nós vamos enviar para que essa pessoa também seja abençoada como você foi. Muito bem, chegou o momento do quadro Responde aí, pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Vamos tentar responder. Qual que é a pergunta de hoje, Dani? Pode colocar aí na tela. A pergunta é, pastor, o que a Bíblia fala sobre o céu? É possível saber tudo que terá e não terá lá no céu? A gente é curioso, né? A gente quer saber. Mas antes de responder isso daqui, deixa eu mais uma vez dizer para você, ó. Você que está acompanhando aqui o programa Está Escrito, nós enviamos para você
Se você está preocupado, não, é uma pegadinha, não vou dar meus dados porque eles não vão mandar, eles querem roubar. Não, a gente aqui respeita a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Você pode dar sem problema nenhum, porque a gente precisa disso para enviar para você exatamente essa revista que vai te explicar de maneira muito clara qual é o plano da salvação e especialmente como Deus está trabalhando para que no futuro você tenha esse mundo que a Bíblia promete, e só a Bíblia promete, que é um novo céu e uma nova terra. Como é que vai ser lá? Se você quer receber mais informações através de um estudo profundo da Bíblia, você tem que entrar em contato agora mesmo e pedir a sua revista A Cura do Pecado. Você pode ligar no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você pode mandar uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449. A gente aqui tem uma alegria imensa em mandar para você. Isso aqui é o nosso presente para você, tá bem? Voltando aqui para a pergunta, vamos lá. É possível a gente saber tudo sobre o céu? Deixa de ser curioso, menino. Deixa de ser curiosa, menina. É claro que a Bíblia fala muita coisa sobre o céu. Mas ela também vai mostrar que existem alguns aspectos da eternidade que a gente só vai entender quando a gente estiver lá. Então, tudo a gente não consegue entender. Mas a Bíblia vai dar para a gente mais ou menos algumas descrições que nos fazem entender como é que vai ser a eternidade. Vou começar com essa daqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Olha o que diz, Apocalipse 21, verso 4. Diz assim: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tá vendo? O céu não vai ser só um lugar bonito, a imagem de tocar uma harpinha, né? Não, não é só isso. É um lugar onde você não vai ter mais a realidade do sofrimento, não vai mais te impactar. Só que essa não é a única promessa, tem uma outra, extraordinária, que vai aparecer lá em João 14, do verso 2 até o verso 3. Essa é uma das passagens mais lindas, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, eu acho que você também. Jesus diz assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele avança um pouquinho e diz, virei outra vez e vos receberei para que vocês estejam aonde eu estou. Veja, olha o que Jesus está prometendo. O céu não vai ser um lugar distante, um lugar impessoal. Pelo contrário, o céu foi um lar preparado por Deus para os seus filhos. A Bíblia vai deixar isso muito claro, que os salvos, eles não vão ser almas desencarnadas. Tem gente que pensa que é uma alma desencarnada na nuvem tocando harpinha. Não, olha o que a Bíblia fala. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa passagem é muito importante. Marca para você procurar, achar, ler e sublinhar na Bíblia. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo vai dizer aqui nessa passagem que aqueles que morreram em Cristo, sabe, morreu acreditando em Jesus, esses vão ressuscitar e eles vão se encontrar com os outros salvos que vão estar também sendo trazidos à presença do Senhor. Ou seja, Deus vai prometer uma vida real que vai ser restaurada e que agora vai ser perfeita. Então, se você quer estudar mais sobre esse assunto, você precisa pedir agora mesmo a revista A Cura do Pecado, porque ela traz muitas explicações sobre isso. Uma dica aqui para você, que já tem a revista, é só você estudar aqui a lição número 6, do reino do pecado ao reino de Deus. Você vai encontrar muita coisa boa, tá? Sobre como é que vai ser a nova terra, o que eu vou encontrar lá. Será que dá para dar um zoom aqui? Vou colocar aqui do ladinho, Daniel, você pode ver. Lição número 6, tá bom? Nessa lição, você vai entender exatamente isso. Você vai entender que lá na Nova Terra, os salvos vão ser glorificados, vão ter um corpo novo, maravilhoso. Para que plástica? Para que botox? Você vai ter um corpo novo. Filipenses capítulo 3, aqui o verso 20 e o verso 21, vai dizer que Jesus vai transformar o nosso corpo. E a gente vai ser semelhante ao corpo da glória de Deus. É um mistério isso. Isso significa que a vida eterna, ela vai ser ativa, vai ser plena, vai ser cheia de significado no mundo que foi completamente restaurado por Deus. Mas tem algo aqui muito importante que a gente precisa entender. Embora a Bíblia vá falar sobre muitas coisas que a gente vai encontrar no céu, talvez o mais importante não é saber como é que vai ser o lugar. Mais importante é saber quem é que vai estar lá.
Isso aqui é maravilhoso porque Deus vai estar presente, você vai poder falar com Ele, você vai poder tocá-lo, conviver com Ele. Você, inclusive, vai poder estar com Cristo. Tem muitas pessoas que confiaram em Cristo e agora vão viver para sempre com Ele. Se você quer entender mais sobre esse assunto maravilhoso, você precisa pedir agora mesmo a revista A Cura do Pecado. É só você entrar em contato com a gente através do telefone da Escola Bíblica, que é o 12, 0 operadora 12, 21 27, 31 21, que a gente vai mandar para você essa revista da melhor forma possível que você possa receber. A gente vai enviar e esse material vai abençoar a sua vida. Se você prefere, é só mandar uma mensagem aqui no WhatsApp, tá bem? Aqui embaixo você tem o número 12 98244 4449. Isso aqui vai lhe ajudar demais a entender melhor a promessa maravilhosa que Deus fez para você de um novo céu, uma nova terra. Aqueles que confiam nele vão ser abençoados e você precisa saber mais. Peça, estude e eu duvido que a sua vida vai ser a mesma, vai mudar e para melhor. Vamos entrar aqui no tema de hoje, então, enquanto você estava ouvindo aqui a resposta, né, eu tentando responder, se a gente já sabe tudo, talvez você tenha pensado em algo aí dentro do seu coração. Se Deus promete um céu, onde não vai ter mais dor, né, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrimas, então o que Deus vai fazer com as lágrimas que a gente chora agora? Porque a gente chora, não é? A verdade é que todo mundo passa por algum tipo de problema, dificuldade, e a gente fica com o coração muitas vezes pesado. Às vezes você perdeu alguém que você amava, está vivendo luto. Outras vezes você está preocupado com alguém que está vivo, dentro de casa. Um problema que parece que não tem solução, uma dor, né, silenciosa, que ninguém que está do seu lado consegue perceber. Tem noites que a gente vai dormir e o sono não vem, né? A gente põe a cabeça no travesseiro, a gente chora, mas ninguém vê. Quando você tenta ser forte e as pessoas não veem aquilo que você está enfrentando dentro, parece que você vai desmoronar diante dos problemas. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia vai falar sobre algo muito importante, que é consolador, que é muito profundo. Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Ele não está ignorando a sua dor. Quando você está chorando, Ele não vira o rosto para não ver você chorar. Não. Aqui no programa Está Escrito, a gente está seguindo com a série muito especial, As Promessas de Deus. E já há muitas semanas aqui, a gente está falando, está buscando na Bíblia promessas extraordinárias que Deus deixou dentro da palavra dEle. Promessas que vão trazer esperança, consolo, que vão te ajudar a entender o que você não compreende hoje. Se você perdeu algum desses episódios, é só você entrar no nosso canal lá no YouTube, @estaescrito_NT, e eu vou te dizer, você vai com muita calma, você vai entrar lá, todos os nossos programas, eles estão lá, e quando você acessar esses programas, você vai poder assistir, você vai poder compartilhar no nosso canal, @estaescrito_NT, e você vai, a partir disso, poder compartilhar com quem está precisando também. Agora, no programa de hoje, você e eu vamos lembrar de uma promessa que é fantástica, que ela transforma a maneira como a gente encara a dor. Todo mundo sofre, né? Mas essa promessa, ela aparece aqui dentro das palavras do próprio rei Davi. E ele estava enfrentando um momento de uma angústia profunda. Foi nesse contexto que ele escreveu o Salmo 56. Você sabia disso? Olha o que diz aqui o Salmo 56. Eu vou ler com você o verso 8. Diz assim: Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. O odre é como se fosse um pequeno vaso. Deus recolhe as nossas lágrimas no odre. Não estão elas registradas no teu livro? Davi questiona. Hoje eu quero descobrir com você o que significa exatamente isso que Davi menciona. E você vai perceber que existe um Deus que não apenas vê o seu sofrimento, a coisa mais extraordinária, Ele recolhe cada lágrima e Ele coloca registrado isso nas memórias ligadas à sua existência. A nossa dor, ela é vista por Deus. Quando Davi escreveu aqui o Salmo 56, ele não estava vivendo um momento tranquilo. Pelo contrário, ele estava cercado de perigos, estava sendo perseguido por inimigos, ele estava vivendo dias de medo, dias de angústia.
E foi nesse momento, nesse contexto, que ele fez essa declaração impressionante. Senhor, o Senhor conta as minhas aflições. Você percebe o que Davi está dizendo? Ele não está falando de um Deus distante, de um Deus que é indiferente, mas de um Deus que observa a nossa dor. Ele fala de um Deus que te conhece, que te acompanha, um Deus que percebe cada sofrimento dentro aí do seu coração. Agora pensa aqui só por um momento. Quantas vezes você teve a sensação de que ninguém percebe aquilo que você está enfrentando? Até mesmo quem está no seu redor, que parece que está vivendo uma vida normal, mas aqui dentro você está enfrentando uma batalha grande demais, silenciosa. Talvez você que está assistindo aí, está vivendo exatamente isso. Um problema familiar, uma preocupação com alguém que você ama, sua esposa, esposo, filho. Uma perda que deixou você com um vazio demais, grande demais para você explicar. Você tem que entender uma coisa que é extraordinária. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. O Salmo 38, aliás, o Salmo 34, o verso 18, ele declara assim, ó. É uma promessa fantástica. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Olha só que interessante. O texto não vai dizer que Deus está distante. Pelo contrário, ele vai dizer que Deus está perto. E Ele está perto das pessoas que estão com o coração ferido, que estão cansadas, que estão quebradas pelas lutas da vida. E isso aqui é uma verdade espiritual muito profunda que você não pode ignorar. Deus, Ele não passa por cima, Ele não abandona, Ele não te esquece. Ele sabe por que você chora, quando você chora, porque Ele não despreza a sua dor. Pelo contrário, a Bíblia vai mostrar que quando o coração humano se quebra diante das dificuldades da vida, é nesse momento que Deus se aproxima ainda mais. Creia nessa promessa. Se você está vivendo um momento assim, se você está com perguntas dentro do seu coração que não tem respostas, creia. A palavra de Deus diz, nenhuma dor passa desapercebida diante de Deus. Quando você entende isso faz com que você se torne diferente aqui dentro. Você passa a perceber que nos momentos mais difíceis da vida você não está sozinho. Por quê? Porque Deus recolhe as suas lágrimas. O que isso significa? O Salmo 56, ele vai continuar revelando uma coisa mais impressionante sobre o coração de Deus. Davi, ele não entendia apenas que Deus via as nossas aflições. Ele dizia o seguinte, olha, Deus vai além. Deus, ele recolhe as nossas lágrimas e ele coloca num odre. O que isso significa? Por que Davi vai usar essa imagem? Entenda uma coisa, lá no mundo antigo, o odre era um recipiente assim, pequeno, feito de couro, usado para guardar líquidos preciosos. Eles colocavam dentro do odre, por exemplo, vinho, colocavam azeite. Ali, as coisas importantes eram colocadas. O odre era usado para conservar aquilo que era muito importante, que tinha muito valor. E é exatamente isso que Davi está pensando quando ele fala que Deus recolhe as nossas lágrimas no odre de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus, nenhuma lágrima é insignificante. Deixa eu fazer uma pergunta para você aí que está assistindo. Você já teve a sensação de que as suas lágrimas não fazem diferença para ninguém? Que você está chorando e ninguém sabe exatamente o que você está sentindo? A Bíblia vai dizer uma coisa que vai ajudar você a encontrar paz. Aquilo que para o mundo é pequeno, aquilo que é invisível, para Deus tem um valor imenso. Davi vai continuar no mesmo verso, dizendo uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, elas não estão registradas no teu livro? Você consegue entender a força dessa declaração? A Bíblia está apresentando um Deus que não apenas vê o sofrimento humano, mas Ele o registra. Deus está guardando a sua angústia, Ele valoriza aquilo que você está passando. Isso aqui deve ser associado com uma outra promessa maravilhosa que vai aparecer dentro ainda da palavra de Deus. E está lá no Salmo 147, o verso 3. Olha só que interessante o que você encontra aqui. Salmo 147,
o verso 3. Diz assim: Ele cura os que têm o coração quebrantado. Se está com o coração destruído, Deus pode curar. E Ele faz mais. E Ele trata as suas feridas. Olha aqui para mim. Deus não ignora, Deus não passa por cima das feridas da sua alma. Ele não está desprezando o que você está sentindo ou sofrendo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele se aproxima para trazer consolo, transformação, podendo levar você da dor para a esperança. Creia nisso, minha amiga. Creia nisso. Talvez você hoje está carregando um peso aí dentro do coração. As lágrimas que você está derramando, ninguém está vendo. Mas a promessa da Bíblia é muito clara. Nenhuma lágrima cai no chão sem que Deus primeiro não a segure no seu colo. Deus recolhe, Ele guarda. Por que Ele faz isso? Porque um dia Ele mesmo vai transformar cada lágrima que você derramou em motivo de alegria. Ele vai consolar o seu coração. E é exatamente isso que nos leva à promessa extraordinária que a Bíblia nos apresenta sobre o futuro. É a promessa de que Deus pode transformar a dor em riso, em bênção, em alegria. Eu quero aqui, agora, trazer tudo isso para a realidade da sua vida. Porque até aqui a gente viu que Deus vê as nossas lágrimas, que Ele recolhe, que Ele guarda, que nada passa desapercebido diante dEle. Mas tem uma pergunta ainda que talvez você tenha no coração. Será que essa dor vai acabar mesmo um dia? Será? Será que vai passar? Eu não aguento mais. Tem sofrimentos que são longos demais. Tem perdas que deixam marcas profundas. Tem dias que o nosso coração, ele simplesmente está destruído. E é exatamente nesse ponto que a Bíblia vai apresentar uma das maiores promessas, uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Ela está lá em Apocalipse 21, verso 4. Conhece essa promessa? Sabe o que diz lá? E Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Você percebe a força dessa promessa? Não é apenas o fim da dor. O próprio Deus, pessoalmente, vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Todo o sofrimento que você está vivendo hoje não vai decretar o final da sua história. Talvez você hoje está lidando com uma saudade que não passa. Talvez um problema que você não consegue mais resolver. Está sentindo medo? O futuro está trazendo para você muita preocupação. Deus está dizendo uma coisa muito clara para você. Isso não vai durar para sempre. O Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite. Conhece essa passagem? O choro pode durar uma noite. Tem noites que nós choramos, tem noites que a gente se desespera, mas o verso 5 do Salmo 30 diz: mas a alegria vem pela manhã. Veja, essa manhã não é só um novo dia comum que você vai experimentar na sua vida. Essa promessa aqui está falando de um futuro onde você não vai ter mais despedida, onde você não vai precisar mais ir para o hospital, onde não vai haver mais lágrimas em hipótese alguma. É essa promessa que Deus faz para você. E essa promessa não é para um tempo tão distante lá na frente. Essa promessa, ela já começa a fazer sentido agora, quando você se conecta com Jesus. Porque é em Cristo que a nossa dor vai encontrar consolo. É em Cristo que o nosso coração, ele vai encontrar descanso. É em Cristo, quando você está ao lado dele, que vai nascer dentro do seu coração esperança. E olha, essa esperança ninguém pode te dar. E quando essa esperança ela entra dentro do coração, alguma coisa muda. Sabe o que acontece? A dor, ela até pode continuar por um tempo, mas ela não tem mais poder. Porque agora existe dentro de você a certeza de que Deus está no controle da sua vida. E aí você percebe algo fantástico. Sabe o quê? A sua história não termina
com essa página final. Sabe, eu quero tentar refletir um pouquinho a situação que você se encontra agora. Será que você hoje talvez está vivendo um momento que ninguém mais entende? Seja sincero agora com você. Talvez até por fora você, quem sabe, está tentando mostrar que está tudo bem. Mas você sabe que aqui dentro não está. Tem uma dor que não passa. Você está preocupado com a sua família. Você está enfrentando um problema muito sério. Vamos conversar aqui um pouquinho. Você está se sentindo assim? Você tem saudade? Uma saudade tão forte dentro do coração de alguém que você amava, que já não está mais aqui? Você tem medo do futuro? Será que você, hoje, está tentando ser forte, mas você já não aguenta mais demonstrar isso porque aqui dentro o seu coração está cansado? Será que você tem sido vencido pelas lágrimas? Quando você vai para o chuveiro, quando você vai para a cama, quando não tem mais ninguém e você não precisa mais fingir, o desespero toma conta. E aí você não tem palavras, é só você e Deus e a sua angústia. Deixa eu te dizer, hoje, Jesus trouxe você aqui no programa Está Escrito para te lembrar algo muito importante. Nenhuma lágrima sua foi ignorada. A promessa da Bíblia diz que Ele viu cada momento da sua dor. Ele conhece cada preocupação que você carrega. Ele sabe, viu? Não se esqueça, Ele sabe exatamente aquilo que você até mesmo não consegue explicar. E a Bíblia vai dizer que Ele não apenas viu, Ele recolheu. Cada lágrima sua está guardada diante de Deus. E eu preciso falar algo agora que pode mudar a forma como você está olhando para a sua vida. Essa dor que você está sentindo, ela não é o final da sua história. Deus prometeu um dia. Nesse dia que Ele prometeu, Ele mesmo vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. E está mais próximo esse dia do que você imagina. Não vai ter mais hospital, não vai ter mais despedida, não vai ter mais notícia ruim. Você não vai ter mais nenhum sofrimento. Mas essa esperança não vai começar só lá naquele dia, ela vai começar agora. Se você decidir colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque quando você faz isso, uma coisa muda aqui dentro do seu coração. A luta, ela pode até continuar, mas você já não está mais enfrentando sozinho. Tem uma paz que ninguém explica, que aparece dentro do seu coração. Você descobre que tinha uma força que você não imaginava. Nasce uma certeza dentro da sua alma de que Deus está cuidando de você. E é isso que você precisa hoje. Você não precisa de uma resposta para tudo. O que você precisa é a certeza da presença de Deus do seu lado. E essa presença, ela está disponível agora. Por isso, eu quero fazer um convite muito simples. Do jeito que você está, com as suas dores, com as suas preocupações, com as suas lágrimas, entregue tudo nas mãos de Deus. E não vai fracassar. Você não vai fracassar. Vamos fazer esse exercício comigo agora. Feche os seus olhos para orar comigo. Senhor, nós estamos agora em oração, diante da Sua presença, pedindo para que o Senhor inicie o processo de transformação interior, para que a gente entenda que nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum sofrimento é vazio ou vão. O Senhor está transformando tudo isso em bênçãos que a gente não consegue entender agora, mas já começamos a sentir e experimentar nesse momento. Coloco esse amigo, essa amiga em tuas mãos. Faça esse milagre, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O programa está terminando, mas eu tenho tempo ainda para te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro.